Olá, amados, graça e paz. Que bom estar aqui com vocês, mais uma reunião de célula. Amém. Estavam com muita saudade de vocês. Glória a E Deus. espero que vocês também estavam com muita saudade da gente. Tá Amém. bom? Glória a Deus, graça e paz, queridos. Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito bom entrar na casa de vocês, muito bom estar com vocês aí. Tenho certeza que o Espírito Santo está nesse momento conduzindo essa nossa reunião. Amém? Deus abençoe muito a vida de vocês. Vamos fazer uma oração para a gente começar então. Amém, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero diante do Senhor entregar essa reunião em Tuas mãos, Pai. Pedir que o Senhor esteja no comando, no controle, conduzindo todas as coisas. Que haja uma bênção sobrenatural do Senhor sendo derramada na casa de cada uma pessoa que está durante esse tempo, compartilhando desse tempo conosco, Pai. Que Deus abençoe muito a vida de cada um, inclusive a nossa, que estamos aqui como vaso nas mãos do Senhor, para trazer as boas novas de Cristo para vocês. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Então nós vamos começar a nossa célula. Continuação. É uma continuação de a célula anterior. Na quarta-feira passada foi o culto da família, então a retrasada, né? Foi o Marcos e a Lu que ministraram, e eu acho que está bem fresquinho aí na cabeça de vocês, Amém. né? O texto, porque nós vamos estudar o mesmo texto-chave de Daniel 3. Na semana passada nós lemos do 14 ao 25. Amém. Foi isso? Amém. Então, nessa semana, nós vamos ler do 26 ao 30. Amém. É Crentes na Fornalha, parte 2. Glória a Deus por isso. Amém? Amém. Amém? Pode abrir a sua Bíblia. Daniel 3, do 26 ao 30. Amém. Glória a Deus. Acompanhe aí, o pastor vai estar lendo. Amém. A Bíblia está aí do seu lado, então pode abrir rapidinho. Amém? Daniel capítulo 3, a partir do verso 26, diz assim: Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se juntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. 28. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou os seus anjos e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outros deuses que não fosse o Deus, o seu próprio Deus. Versículo 29. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Versículo 30 e último. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. Então, desde a reunião passada, nós estamos nos inspirando na história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém. Esses 3 servos de Deus, esses 2 grandes homens de Deus, que eles preferiram ser lançados na fornalha de fogo ardente do que negar a fé deles ali no meio da Babilônia. É verdade. Então, esses 3 servos, 3 homens de Deus, eles preferiram: nos deixe jogar na fornalha, mas nós não vamos negar a nossa fé. Amém. A gente fica triste de ver quantas pessoas negam a fé por muito menos, né? Infelizmente. Nessa primeira parte, que foi da semana
retrasada, nós aprendemos como nos portar quando o mundo nos pressiona a abandonar os valores da palavra de Deus. Não foi isso? Hoje nós vamos ver as consequências que a nossa fidelidade radical ao Senhor pode provocar. Amém. Então hoje nós vamos ver as consequências disso. Sim. De sermos radicais, de não abandonarmos a nossa fé. Glória a Deus por isso. Amém? Acompanhe aí, primeiro ponto. Os homens que saem do meio do fogo saem com outra autoridade. Glória a Deus. Somente o verso 26. Verso 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Tremendo. Se esses homens tivessem negociado a fé deles, esses 3 judeus não passariam de meros escravos desprezíveis. É verdade. Porque era só isso que eles eram considerados ali na Babilônia. Os 3 judeus eram meros escravos. E se eles negassem a fé, era isso que eles continuariam sendo, inclusive desprezíveis. Mas eles decidiram morrer para si mesmo e saíram daquela fornalha como homens respeitosos. Amém. Homens de grande Glórias a respeito. Deus. A tribulação, ela tem um poder muito grande de destruir homens e mulheres fracos na fé. É verdade. Mas tem também um grande poder de levantar os fiéis. Cristãos que decidem que diante da dor eles vão se tornar referência para o mundo. É verdade. Porque tem cristãos que diante da luta, da tribulação, recua. Ou seja, abandona a fé, abandona a igreja, abandona a sua vida cristã. Mas existem homens e mulheres que diante da tribulação e da luta são referenciais para outras pessoas lá fora. Amém. Porque os viram conquistar, prevalecer e permanecer. Amém. E às vezes eles não abandonam a fé, mas começam a dar mau testemunho. Porque às vezes a luta é tão grande, a luta é tão intensa dentro da fornalha. Às vezes você está passando por uma grande fornalha ultimamente, e a luta é tão intensa aí dentro que as pessoas chegam até você e perguntam como você está, ou quer às vezes alguma direção em relação à palavra de Deus, e você simplesmente deixa de lado, simplesmente diz: não, a luta está muito grande, eu não estou aguentando mais, né? Eu não estou mais suportando tantas lutas na minha vida, eu não estou mais suportando, eu estou enfraquecendo na fé. Às vezes a gente deixa transparecer isso para as pessoas. Então nós precisamos ser referência também dentro da fornalha. Então aqueles 3 homens, eles foram referência dentro da fornalha. Você não via, a Bíblia não relata hora nenhuma aqueles homens desesperados quando estavam prestes a ser jogados na fornalha. Eles não se desesperaram porque eles tinham certeza que em meio às grandes lutas Deus estaria com eles. E é isso que nós temos que entender, que em meio às grandes lutas que nós vivemos, Deus sempre estará com você, mesmo que você esteja jogado na fornalha. Amém? É verdade. O que vocês acham? Porque eu acho que é muito mais fácil você confiar em uma pessoa que enfrentou e venceu a dificuldade, do que numa pessoa que ficou só na zona de conforto e não aceitou o confronto. É verdade. Não é mais fácil? Com certeza. A gente confiar numa pessoa assim,
que enfrentou seus desafios, seus problemas e relatou que venceu. Essa pessoa é uma referência para nós. É um referencial de Deus, né? Uma pessoa que permaneceu fiel. Amém? Amém. Vamos para o segundo ponto. Na vida dos fiéis, o fogo não deixa marcas, mas testemunho. Aleluia. Verso 27. Diz assim, verso 27. Os sátrapas, os prefeitos e os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Oh, glórias a Deus. Amém. Então, quando nossa lealdade a Deus nos leva a passar pelo sofrimento, aquilo que seria vestígio de destruição na vida das pessoas comuns é prova do poder de Deus. Amém. É prova que Deus está operando um milagre na lealdade dos homens e mulheres de Deus. Glória a Deus por isso. Que é o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Homens que foram leais, que foram fiéis, mesmo que estavam passando por um grande sofrimento. É verdade. Amém? Amém. A nossa coragem e ação é a ação do Senhor em nos preservar diante das perseguições. Nos tornam um grande testemunho do poder de Deus. Amém, Jesus. As pessoas olham para nós e nos veem como testemunhos que estamos agindo pela fé, mesmo diante de uma fornalha, mesmo diante, ali como Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo diante daquele fogo. Imagina, gente, uma fornalha ardente. A Bíblia fala que o fogo estava ardente, não era um foguinho. E esses homens... Ela foi aquecida algumas vezes mais para isso. Exatamente. E esses homens, em momento algum, desistiram da fé, recuaram. Foram homens leais a Deus. Amém, queridos. Aí a gente pergunta para nós, a gente sente... o próprio Deus nos perguntando aonde está a nossa fé, aonde está colocada a nossa certeza, a nossa segurança de vitória. Porque às vezes a gente olha para algum irmão que se diz homem e mulher de Deus e está desfalecido diante de tantas lutas, está prestes a jogar a toalha, está prestes a desistir. Sabe, às vezes a gente conversa com alguém e diz, olha, eu não aguento mais, pastor, eu não quero mais, eu não tenho mais condições de continuar. Está desistindo. Querido, que fogo é esse? Capaz de roubar a sua fé, a sua certeza e a sua segurança. Nós precisamos entender que Deus, Ele é Deus na hora da alegria, na hora da adoração, na hora que você está cantando, quando você está louvando, mas Ele é Deus na hora do seu choro. Ele é Deus na hora de você encarar as dificuldades. Se você servir a Deus com bolso cheio de dinheiro é muito bom, mas servir a Deus quando falta talvez o alimento dentro de casa, aí é difícil. Mas é nesse momento que nós precisamos levar a nossa adoração ao Senhor. É nesse momento, às vezes as coisas vêm para realmente nos provar, porque quando as coisas estão tudo bem, você diz, eu sou um homem de Deus. Quando as coisas estão tudo bem, você quer pregar, falar de Deus, declarar o poder de Deus, é muito bom isso. Mas quando as coisas estão difíceis, quando a fornalha começa a aquecer ao seu redor, aí você diz, olha, eu não aguento mais esse fogo, eu quero sair dele, eu preciso sair daqui ou eu vou morrer queimado. Então a gente deixa de lado o poder intenso de Deus, que é o único capaz de nos livrar dessa fornalha intensa. Nós precisamos entender isso, meu irmão, que Deus não é Deus só na hora da alegria, Ele é Deus na hora do choro, na hora da tristeza. Amém? Amém. Nós vamos ler um texto, está lá em Filipenses 1, do 12 ao 14. Querido, Filipenses 1.
está falando sobre a prisão de Paulo, né? E o avanço do evangelho. Mesmo Paulo sendo preso, o evangelho continuou avançando por causa dos homens e das mulheres de Deus que servia a Deus e sabia que aquela prisão de Paulo era um incentivo para eles continuar servindo a Deus. Então, diz assim, versículo 12 e 13: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, a todos os demais, que estou na prisão por causa de Cristo. Paulo foi preso por causa de Cristo, por não negar o Senhor. Depois, no versículo 14, ele encerra dizendo: e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Amado, de que maneira nós servimos a esse Deus tão poderoso? Paulo diz que quando ele foi preso, as pessoas olharam e não disseram assim: Paulo foi preso, agora como é que faz? Ninguém vai livrar Paulo, eu não vou mais pregar esse Deus que não livrou Paulo da prisão. Não, muito pelo contrário, Paulo foi preso e eles davam glória a Deus, eles davam glória ao Senhor, e eles continuaram levando as boas novas ao povo que precisava do evangelho. Então, está na fornalha, querido, dá a volta por cima, convide a quarta pessoa a estar com você dentro dessa fornalha, que muito em breve o seu inimigo vai dizer: saia dessa fornalha. O seu inimigo que deixou que você entrasse ali vai tirar você dali, e o Senhor vai ser glorificado por causa da tua salvação, porque você será salvo, será resgatado. Então não é uma fornalha, não é um problema, amado, não é uma dificuldade, não é uma briguinha na família, não é uma discussão, não é uma falta de emprego, ou não é o dinheiro, a falta do dinheiro, não é nada disso que vai fazer com que o evangelho paralise você. O evangelho não pode parar, indiferente da minha ou da sua luta, indiferente dos meus problemas, o evangelho não pode parar. Você precisa continuar pregando a palavra de Deus e anunciando as boas novas ao Senhor. Amém? É por isso que o evangelho corre por toda a terra. Porque aquele que se diz servo de Deus não deixa de pregar o evangelho por causa das lutas. Amém? Precisamos lutar, vencer as batalhas pregando o evangelho. Sempre pregando o evangelho. Amém? Vocês imaginam se agora, durante essa pandemia, nós nem pensávamos que isso iria acontecer, que um vírus viesse paralisar o mundo. É verdade. O mundo ficou paralisado diante de um vírus, de uma doença. E vocês já imaginaram, já pararam para pensar se isso tivesse parado a igreja? Misericórdia. Se nós não estivéssemos continuando pregando o evangelho, continuando anunciando as boas novas, o inimigo, ele foi frustrado. Com certeza. Ele foi frustrado, porque Deus nos deu outras estratégias. Alcançamos muito mais pessoas ainda. Muito mais. Pessoas que às vezes não tinham condição de estar indo à igreja, porque fica restrito só aquele ambiente, aquele lugar, hoje podem ouvir o evangelho através do seu celular, através do seu computador, da sua TV. Hoje mais vidas estão sendo alcançadas pelo evangelho. Amém. Porque não ficamos parados, né? Continuamos seguindo aquilo que Deus nos determinou a fazer. Sejam fiéis, sejam corajosos. Amém. Vão e façam e preguem e continuem fazendo e anunciando as minhas boas novas. Amém. Amém? E nós não ficamos e nem vamos ficar paralisados diante disso. Amém? Amém. O terceiro ponto: a influência que podemos exercer sobre o mundo depende de nossa firmeza em não negar a nossa fé. Amém. Verso 28 ao 30. 28 ao 30. Acompanhe aí.
Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Versículo 30. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego à província da Babilônia. Oh, glória! Que tremendo, gente! Vocês viram o desfecho desse texto? Desses 3 grandes homens de Deus que não recuaram diante da fornalha. E Deus os honrou. Mas primeiramente, eles honraram a Deus. É verdade. Eles foram fiéis a Deus. Vocês imaginam, no fundo ali, quando a gente ouve essa história, quanto estresse esses homens passaram? Ou vocês acham que eles eram super-homens? Não, não eram. Eles eram homens comuns, como nós somos. Pessoas comuns. Mas eles estavam passando um nível de estresse muito grande. De pensar assim, seremos jogados na fornalha. Mas isso não os paralisou. Isso não os parou. Eles foram. Porque eles confiaram. Porque eles creram. E como é lindo o que aconteceu. Aqueles homens ali que não criam no nosso Deus, se curvaram, se renderam, entregaram a vida deles para o nosso Deus, se submeteram ao senhorio do nosso Deus e Pai, o nosso Criador. Amém. Amém? Por causa do testemunho desses homens que não se curvaram diante de outros deuses, mas sim diante do nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Papai, o nosso Abba Pai. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, é interessante que a Bíblia diz que quando eles foram lançados na fornalha, foram 3 homens. Foram Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram lançados 3, mas quem estava de fora conseguia enxergar 4. Conseguia enxergar a 4ª pessoa. Amado, eu quero dizer para você que você e Deus é a maioria. Se você for lançado no fogo, Deus estará contigo. Sabe, essa luta que você tem passado na sua alma, esse problema que eu não sei qual é, mas Deus sabe. Deus está contigo, você não está sozinho. Entenda isso, não tome decisões precipitadas que você vai se dar muito mal. Porque Deus está contigo, não se desespere dentro dessa fornalha. Se você se desesperar, você vai se queimar. Então entenda de uma vez por todas que Deus está contigo. Deus é com você. Deus é um contigo. Nessa batalha você é muito mais que vencedor, porque Cristo está contigo. Deus mandou os anjos do Senhor cuidar de você o tempo todo. Então essa luta, essa desavença com alguém, esse problema dentro de casa, essa situação que parece não ter conserto, que parece não ter volta, isso tudo tem solução diante de Deus. Tudo tem solução diante de Deus. Não se entregue. Deus está dizendo isso para alguém muito especial nesta noite. Você tem desanimado muito com as coisas de Deus. Você tem desanimado muito com aquilo que Deus tem plantado em teu coração. Entenda de uma vez por todas que você não está dentro daquela fornalha ainda. Se você tem desanimado, tem se enfraquecido, estando de fora da fornalha, imagina se você for lançado dentro dela. Então entenda uma coisa de uma vez por todas: Deus está contigo e Ele quer sarar e curar as suas feridas, mas você precisa confiar nele. Você precisa levantar a cabeça, dar a volta por cima e bater no peito e dizer: eu sou muito mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele está comigo em meio a essas lutas.
Amém? Você faz parte dessa não vou dizer dessa dupla, mas dessa trinca de Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez você seja um deles e foi tirado fora dessa fornalha hoje para dar honra e glória ao nome do Senhor. Amém. Amém? E seja um grande influenciador no mundo. Amém, Jesus. Porque às vezes alguns cristãos pensam assim que o nosso papel é falar do amor de Jesus e não confrontar em nada as pessoas. Não foi esse o papel de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles confrontaram aquele rei e disseram: não, nós não vamos nos curvar diante dessa estátua, porque nós só nos rendemos e nos curvamos diante do nosso Deus. Então nós temos que ser influenciadores no mundo. E nós temos que sim confrontar pessoas que às vezes vêm falar mal do evangelho, mal da igreja, mal de pastores. Nós temos que confrontar sim. Ou mal dos irmãos em Cristo, né? Isso, mal da igreja, né? Dos irmãos. Nós temos que confrontar isso sim, diante de Deus. Quando eu digo confrontar, não é brigar, né? Não é isso, mas é confrontar na palavra, confrontar no amor de Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Espero que Deus tenha falado muito com vocês, assim como falou conosco. Amém. Através da palavra dele. Verdade, Jesus. Amém? E nós vamos encerrar orando. Amém. Colocando diante de Deus as nossas vidas. Amém. Curva sua cabeça. Agradecemos o Senhor pela fornalha, que é para nós um tratamento de Deus. Oh, amém. Obrigada, Jesus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor, Pai. Amém, Jesus. Que mesmo que haja uma fornalha, que mesmo que haja o fogo, amém, Jesus. Nós sabemos que o Senhor estará presente em tudo. Aleluia. O Senhor é quem nos sustenta. Verdade. O Senhor é quem cuida de nós. Amém, papai. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram servos fiéis ao Senhor, leais à tua palavra, te honraram, Deus, que nós, papai, também possamos ser assim. Verdade. Fiéis a ti, Deus, amém, honrando o Senhor, honrando a tua palavra, Deus, amém. Não recuando, Pai, diante de pessoas que às vezes vêm nos afrontar, amém. Mas sendo, ó Deus, leais à tua palavra, amém. Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor sustente cada irmão, cada irmã, cada família, amém, Deus, Jesus. No teu evangelho. Tá sustente seus pés na rocha, amém, que eles fiquem firmes, papai, no propósito do Senhor, amém, Deus. Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, honre cada um, Pai, que tem te honrado, que tem te seguido e que tem te obedecido, amém. Papai. Nós te glorificamos, te exaltamos, em nome de Jesus, porque aleluia. Mesmo na fornalha, sentimos a tua presença ali, amém. Sentimos o teu poder ali, em nome amém. De Jesus. Glórias a Deus. Amém. Aleluias. Domingo nós estamos de volta, estamos aí às 6 horas da tarde, ou 6h15, né? Vamos ver se a gente consegue já voltar às 6 horas, se não, às 6h15 da tarde. Mas estaremos juntos com a palavra tremenda do Senhor em um culto de celebração a Deus, amém? Não perca, eu espero você às 6 horas da tarde. Deus abençoe você, fique na paz e um forte abraço nosso. Amém. Amém? Deus abençoe. Amém.